Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula aqui do canal. E hoje eu fiz essa aula para te explicar o que é Matrix e como sair da Matrix. Se você é novo nesse universo de lei da atração, provavelmente você pode ter ouvido falar disso e não sabe ainda o que é essa tal de Matrix, como é que sai dessa Matrix. Para sair, precisa saber primeiro o que que é. Talvez em algum conteúdo aqui do canal você já tenha ouvido eu falar do paradigma material, da Matrix, e não tenha entendido, não tenha conectado os pontos. Então, o objetivo dessa aula, justamente, é você compreender o que que é Matrix, para você entender o que eu falo, quando eu falar em alguns vídeos de dicas de conteúdo que eu dou aqui para você no canal, e também porque o paradigma material, ou seja, a Matrix, você já está entendendo que a Matrix é o paradigma material, mas eu vou te explicar detalhadamente o que que é esse paradigma material. Você também já está entendendo aqui que, né, na verdade, entender o paradigma material vai fazer com que você pare de emanar pensamentos negativos, pensamentos de resistência, justamente porque os pensamentos de resistência são baseados no paradigma material, tá? Os pensamentos de medo, de escassez, os pensamentos de inveja, de competição, todos esses pensamentos são baseados no paradigma material, tá? E aí, quando você sai da Matrix, ou seja, você para de trabalhar no paradigma material, seu conjunto de crenças não é mais baseado no paradigma material, naturalmente é mais fácil para você praticar pensamentos de permissão, que são pensamentos positivos que se alinham com o seu desejo, com tudo aquilo que você já criou na realidade vibracional que está pronto para você, e assim você consegue receber, você permite e consegue receber, tá bom? Então, compreender o que que é essa matrix, o que que é esse paradigma material e conseguir sair dele é fundamental para o seu próprio processo de expansão e, consequentemente, também para o seu processo de cocriação, tá? Então, vamos lá, vou falar disso hoje nessa aula. Muitas vezes, né, quando a gente começa a estudar a lei da atração, nossa, quase que não saiu aqui, lei da atração, a gente ouve falar de crença limitante, começa a tentar trabalhar em crenças limitantes, só que a crença nuclear, aquela que dá a base a todas as outras, justamente é o paradigma material. A crença raiz, que dá origem a todas as outras crenças limitantes, é a crença do paradigma material. Então, quando você está ancorado nessa crença do paradigma material, mesmo que você olhe para as outras crenças limitantes que você reconhece, muitas vezes não tem uma mudança muito grande na sua vida. Porque é o seguinte, como que é uma crença nuclear, para você entender aqui? Deixa eu só avisar, já pega o papel e caneta, porque eu começo a falar e vai saindo informação importante aqui para você, tá? Então, assim, imagina uma árvore. Tem uma árvore, e essa árvore tem as raízes, ela tem o tronco, ela tem o caule e tem os frutos, né? Os raminhos menores e tal. Quando você tenta limpar ou mudar uma crença, no caso, uma crença que não é uma crença nuclear, é como se você estivesse tentando limpar, mudar o fruto da árvore ou um caule. Só que, na realidade, o problema está na raiz. Então, quando você compreende o que é esse paradigma material, naturalmente você vai na raiz. E é na raiz que se resolve todo o problema da árvore, tá bom? Por isso que é tão importante esse conhecimento para você. Se você é novo ou nova por aqui, né? Apesar de já ter cuspido aí um monte de coisa importante, deixa eu me apresentar. Eu sou a Aline Cruz. Nesse canal eu compartilho meus estudos, as minhas experiências com a lei da atração, te ensino a colocar os ensinamentos de lei da atração na prática no seu dia a dia e, além disso, praticar a arte da permissão, que é um dos três passos do processo criativo, que é o passo mais importante, que é justamente aquele que você precisa fazer. O passo 1 é pedir, você faz automaticamente, não precisa pensar, nem trabalhar nisso. O passo 2, a fonte responde, também não é trabalho seu. O passo 3 é permitir para que você receba. E justamente é o seu passo, e por isso que eu falo tanto dele aqui no canal. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Se você é novo ou nova por aqui e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, ativa as notificações para que você receba todos os conteúdos. Eu faço aulas aqui no canal, dou dicas em áudio também, tem live, tem tudo aqui justamente para te ajudar. Contribuir com o seu processo de expansão, de manifestação, com o compartilhamento de conhecimento, de informação. É uma forma que eu vejo como o conhecimento transforma a minha vida e também quero que ele possa transformar a sua, tá bom? Então, ativa as notificações. Se já gostou das dicas que eu comecei a te dar aqui, do assunto, já clica no like para eu saber que você gosta desse conteúdo e também essa é uma forma de você contribuir com o meu trabalho e também contribuir com a jornada de uma outra pessoa.
Quando você dá um like, o YouTube percebe que esse vídeo as pessoas realmente gostam e mostram para mais pessoas. Mostram não, né? Mostra para mais pessoas. Então, uma forma, de repente, de você contribuir aí para que uma outra pessoa que precisa dessa informação também tenha acesso a ela. Tá bom? Então, vamos lá. Eu anotei aqui informações que você já percebeu que eu falo pra caramba, então às vezes eu posso me perder. Para não me perder, eu anotei algumas coisas, então em alguns momentos pode ser que eu não olhe para a câmera, tá? Mas o mais importante é você receber a informação. Vai aparecer algumas imagens aqui, quando necessário. Na hora de editar o vídeo, eu coloco algumas imagens para te ajudar a perceber algumas coisas que você visualizando, né, como imagem vai ser mais fácil, tá bom? Então vamos lá, gente. Já expliquei por que é importante, né, entender isso da Matrix. Já te expliquei que a Matrix, na realidade, é o paradigma material, e agora eu vou te explicar o que é esse raio de paradigma material. Tá? Para falar isso, eu preciso dar um passo atrás. Eu preciso te dar base para você ter conhecimento, tá bom? Então, para isso, eu vou utilizar como base esse livrinho aqui chamado O Caibalion. É um livro bem conhecido para quem é estudante, às vezes mais avançado, de lei da atração. Pode ser, se você seja novo, você não conhece, tá tudo bem. Tá? Não tem problema nenhum, mas é bem conhecido nesse mundo de lei da atração, que é o Caibalion. Nesse livro, ele fala de 7 leis herméticas, 7 leis universais. E eu vou usar como base essas leis para você compreender algumas coisas. Não vou ler o livro aqui. O objetivo justamente é te passar a informação que eu adquiri ao longo do tempo estudando lei da atração. Já estudo lei da atração desde 2015, então tem um caminho aí já um pouquinho, né, longo nessa jornada. Então, eu vou contribuir aqui com você, falando de bases desse livro e alguns outros livros também da minha própria experiência, tá? Então, vamos lá. Nesse livro, tem um livro chamado, tem um livro não, tem uma lei chamada Lei da Causa e Efeito. E também tem um outro conteúdo nesse livro, que são os 3 planos de correspondência. Olha só, o que são os 3 planos de correspondência, tá? Os 3 planos de correspondência falam que existem 3 planos dessa realidade, 3 planos de realidade. O grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual, tá? Isso é um dos conteúdos que tem nesse livro Caibalion. Ele é pequenininho assim, mas ele é bem poderoso. Então, esses 3 planos de correspondência falam que essa realidade é dividida de uma forma, claro, metaforicamente falando, em 3 planos da realidade que coexistem ao mesmo tempo. Normalmente a gente está acostumado que existe o mundo espiritual e o mundo material meio que separado, só que eles coexistem ao mesmo tempo. Além disso, tem a lei da causa e efeito, que diz que toda causa gera um efeito e que essa causa é mental. Tem a lei do mentalismo também, que esse universo é mental e toda causa que você vê manifestada em matéria física é mental. Eu estou resumindo aqui, tá? Para passar a informação para você. Então, olha só, no que se baseia o paradigma material? O paradigma material se baseia que tudo que a gente vê nesse plano, ou seja, nessa realidade espaço-tempo que você vê físico manifestado, tem origem nessa única camada da realidade, nesse único plano, que é o plano físico, tá? Então, quando a gente acredita somente no paradigma material, nosso conjunto de crenças básico é o paradigma material, você acredita que tudo que você vê manifestado teve origem nesse plano físico. Só que, lembra que eu te falei que existem 3 planos da realidade: plano físico, plano mental, plano espiritual. Tudo que você vê manifestado, a causa de todos os efeitos é a causa mental, tá? A causa de todos os efeitos é a causa mental. A mente cria todos os efeitos manifestados. Tudo que você vê no plano físico é efeito e não causa. O paradigma material, porque não sabe disso, é a física clássica, tá? A física clássica se baseia que tudo é físico, tudo é sólido, e que o pensamento não tem nenhuma interferência com o que você vê manifestado. O que eu penso não tem nenhuma interferência no que eu crio, no que eu vejo a minha realidade. Então, ele se baseia somente em uma camada, uma esfera da realidade, que é o plano físico. Então, você observa um efeito. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Você vê uma pessoa que tem sucesso financeiro. Você entende que esse é o efeito. Só que você observa a realidade dessa pessoa, que também é um efeito, e acredita que a causa para esse sucesso financeiro da pessoa foi a faculdade onde ela estudou, é a família que ela teve, é a empresa que ela trabalha, ou é o marido dela. Você entendeu o que aconteceu aqui? Você olhou para o efeito e acreditou que é a causa. E agora você cria condições que limitam sua própria criação. Porque qual é a causa real do sucesso financeiro dessa pessoa? O plano mental que você está ignorando, tá? Então, a causa
do sucesso dessa pessoa é a mente, a forma que ela pensa, o conjunto de pensamentos que ela emana para o universo. Nós estamos numa realidade vibracional. A realidade não é somente física, é vibracional. O plano mental, através da vibração dos meus pensamentos, é que cria o efeito, ou seja, causa mental, efeito físico, que cria o efeito que eu observo. Então, tudo que eu estou observando nesse plano físico é um efeito, não uma causa, tá bom? Então, o paradigma material é todo o conjunto de crenças, eu anotei e ficou perfeito, então eu vou falar aqui para você conseguir compreender, porque às vezes vem insight perfeito e eu não quero deixar ele passar. O que é a Matrix? É o paradigma material. O que é o paradigma material? Todo o conjunto de regras baseado na ideia que esse universo é físico. Ou seja, esse paradigma ignora que os pensamentos são a causa da realidade que você observa. E toda vez que você está preso ao paradigma material, você limita a sua criação. Toda vez que você está preso ao paradigma material, você coloca condições que limitem a sua criação. Por que você coloca essas condições? Você olha para o efeito, vê um efeito manifestado, acredita que o efeito é a causa daquilo que você deseja. Como você não tem as mesmas condições, ou seja, os mesmos efeitos, você acredita que você não pode realizar aquilo. Entendeu agora? Como eu dei o exemplo da pessoa, por exemplo, que tem sucesso financeiro. A pessoa estudou numa faculdade X. Você percebe que você não tem condições ou não tem tempo para estudar naquela faculdade, não tem possibilidades de estudar naquela faculdade. E agora você criou uma condição para o seu sucesso financeiro. O seu sucesso financeiro vem da forma que você pensa, que você pode mudar a qualquer momento. Só que como você não acredita isso, não entende isso, baseado na Matrix, você acaba condicionando a sua própria criação. Aí, por mais que você deseje ter mais sucesso financeiro, você faça visualizações, você faça técnicas, o que acontece é que o seu conjunto de crenças nega o seu desejo, não está alinhado ao seu desejo porque você acha que existem condições para te dar aquilo que você deseja, e não funciona dessa forma, tá? Então, basicamente, né, só te dando uma base aqui, né, a Matrix é isso, tá? É esse conjunto de regras baseado na física clássica. Aline, qual é a outra física, então, já que você está falando que existe a física clássica? A física quântica, que observa que a consciência do observador, né, que é o experimento da dupla fenda, é um experimento muito famoso na física quântica, na mecânica quântica, que dá base para a lei da atração, que a consciência do observador afeta a matéria. Foi um experimento que foi feito e viu que os cientistas estavam fazendo o experimento dupla fenda, o quê? Eles estavam tentando passar partículas por fendas, tá? Batia na água, parava no anteparo no final da parede. Não precisa entender em detalhes, só precisa entender a essência. É assim que eu consigo aprender a lei da atração e aplicar na minha vida. Eu não fico me atendo a detalhes que não vão fazer diferença. Eu me atenho ao que vai fazer diferença, o que é aplicável. Basicamente, o que esse experimento viu era o seguinte: quando o cientista estava na sala, como ele acreditava, o conjunto de crenças dele, que aquilo era uma partícula, aquela partícula funcionava como partícula e passava por uma fenda. Quando ele simplesmente saía da sala, ele percebia, né, que o experimento estava sendo observado de uma outra forma, mas a consciência dele, o que ele esperava que acontecesse, não estava mais interferindo no experimento, a partícula se transformava em onda, se comportava como onda. E onda de possibilidade, que é o que a gente tem aqui nesse universo, quando você pega qualquer objeto para observar, seja essa taça aqui, seja o celular, um papel, independente do tipo de matéria que tenha sido criado esse objeto, quando você pega num laboratório, vai lá no microscópio e olha lá a fundo, você vai ver átomo. Quando você olha para esse átomo, você vai ver a energia potencial, onda, que tem capacidade de se transformar e se comportar em qualquer coisa. Entendeu? Física clássica, tudo é físico e sólido. Esse copo é um copo e pronto. Não. Física quântica observa que esse copo, ele é onda, ele está se comportando dessa forma agora, mas ele tem potencialidade. Tudo nesse universo tem potencialidade. É um campo potencial. E o que eu penso interfere no que está manifestado. Então, aquele cientista interferia no comportamento daquelas moléculas, como partícula ou como onda. A consciência do observador interfere. O que eu penso cria a minha realidade. É isso que esse experimento está dizendo, tá?
Então, como é que você sai da Matrix a partir de agora, né? Você entendeu o que é a Matrix, entendeu no que se baseia, entendeu o que é que a física quântica acredita, que é a lei da atração. Eu emito pensamentos, esses pensamentos são emanados pelo universo, assim como uma rádio transmite informação, e ali eu recebo de volta o que se combina com esse pensamento. Se eu emito um pensamento de dor, eu recebo mais situações que vão me causar dor. Se eu emito um pensamento de medo, eu observo aqui na minha realidade mais circunstâncias que vão me causar medo. Se eu emito sentimento de alegria, eu consigo receber mais circunstâncias que me causem alegria, tá? Basicamente é isso. Então, como é que você sai da Matrix? Primeira coisa, como que eu faço isso na prática? Eu evito informações que confirmem o paradigma da Matrix, tá? Toda informação que confirma o paradigma da Matrix me mantém mais na Matrix. Então, muitas vezes, quando você está assistindo um jornal que fala que aconteceu determinada coisa, X, Y, Z, e não sei o quê, eles estão olhando para o efeito. Tudo que a gente vê, na maior parte de informação que a gente absorve no nosso mundo físico, está baseado na física quântica, na física clássica antiga, que o mundo é físico. Então, quando fala, de repente, né, que aconteceu tal coisa com determinada pessoa, ali vai falar que foi por conta de coisa X, Y, Z, por conta da estrada, por conta do pneu, por conta disso, por conta daquilo. O que eles estão observando? Efeito. Tá? E estão acreditando que é a causa. Tudo que acontece com você, a causa é mental. A vibração daquela pessoa, por exemplo, se era uma vibração de medo, ela atraiu uma circunstância que desse mais medo para ela. Se era uma vibração de luta, ela atraiu uma circunstância que fizesse com que ela lutasse e se esforçasse mais. Se era uma vibração de vitimismo, ela atraiu uma circunstância que ela se sentisse ainda mais incapacitada e vítima. Você entendeu? A vibração que ela estava emitindo. Quando eu assisto isso, quando eu sigo esse tipo de informação, eu começo a ter medo. Uma vibração, um pensamento de resistência, porque ali está falando o quê? Foi a rua, foi o lugar, foi a prefeitura, foi o governo, você entendeu? Eles estão falando de efeito, acreditando que é causa, e me mantém nesse paradigma. Então, a primeira coisa é você estudar cada vez mais conteúdos que reforcem para você o paradigma espiritualista, o paradigma, no caso, que o universo é vibracional. Aqui no canal, por exemplo, eu tenho uma série do livro Peça Será Atendido, que fala justamente nisso. Então, é um conteúdo que pode te ajudar a reforçar essa informação, tá? Evitando, como eu falei também, né, conteúdos que ajudem, que reforcem isso, e também estudando livros, conteúdos que vão te ajudar a reforçar essa informação. Por exemplo, o professor Hélio Couto tem um conjunto de vídeos, 150 horas de aula de palestras, Caminho das Palestras, que fala somente do paradigma, no caso, para sair da Matrix, te ajuda a sair da Matrix. Essa aula está te ensinando a sair da Matrix. As dicas que eu dou aqui no canal te ensinam a sair da Matrix. Então, estudar é a primeira coisa, tá? Quanto menos informação que você consumir baseada no paradigma material, mais fácil vai ser. Porque senão você vai ficar ali toda hora contrabalanceando. Você absorve uma coisa do paradigma da física clássica e da física quântica, da física clássica e da física quântica. Esse universo é vibracional, esse universo é físico. E aí você fica dividido, né? E a energia dividida não cria muita coisa. Então, a primeira coisa é estudar. A segunda coisa é eliminar o que te atrapalha, sabe? É como eu falei, toda a informação que vai contribuir com o paradigma materialista vai te colocar de novo na Matrix. É como se você saísse um pouquinho, sabe um caramujo? O caramujo, ele sobe, né? Dependendo do... Eu já vi algum conteúdo que fala que ele sobe 1 metro e escorrega. Sobe 1 metro e escorrega. Então, ele nunca alcança lugar nenhum rápido, né? Ele até alcança, mas não com tanta rapidez. Porque o tanto que ele sobe, ele vai escorregando. A mesma coisa quando você fica absorvendo um pouquinho de um pouquinho de outro. Quanto mais você se imergir nesse assunto, mais fácil vai ser. Quanto mais você sair daquele, mais fácil vai ser também, tá? Então, primeira e segunda dica, né? A terceira dica também é você simplesmente observar, se observar, perceber em quais momentos você não está utilizando aquilo que você estuda. Por exemplo, você deseja algo na sua vida. Agora você sabe que a causa de todo o efeito que você vê manifestado é o pensamento. Então, quando eu desejo isso, e naturalmente vem o pensamento de que eu não sou capaz de fazer, porque eu não tenho condição X, Y, Z, eu preciso observar esse pensamento e encontrar um pensamento mais alinhado agora com a física quântica, que eu posso fazer qualquer coisa, que eu tenho a possibilidade de fazer qualquer coisa, porque uma crença é só um pensamento que você pensou por muito tempo. Quanto mais você observa esse pensamento se manifestar e você começa a pensar um pensamento diferente, a única forma da gente mudar uma crença é encontrando um pensamento
diferente dele, que seja mais alinhado com o nosso desejo. Então, se você quer criar a sua realidade, a partir de agora, de uma forma intencional, toda vez que você se pegar pensando um pensamento baseado na Matrix, você sai da Matrix naquele momento, você encontra um pensamento mais alinhado, tá? Com o que você deseja acreditar agora. E uma coisa importante para te falar é o seguinte, muitas pessoas acreditam, né? Começa a estudar a lei da atração, começa a estudar tudo isso e fala, mas eu não vou usar a lei da atração. Uma coisa importante, a lei da atração, assim como a lei da gravidade, está funcionando o tempo inteiro, tá? Entender os conceitos, como eu falo aqui, aplicar no seu dia a dia. Peraí, como é que a lei da gravidade funciona? É assim que as pessoas criam aviões, criam coisas que superam a lei da gravidade. Compreende e aplica. Então, compreender como a lei da atração funciona vai ser uma forma de você fazer uma criação intencional. Agora, entendendo ou não e desejando ou não fazer uma criação intencional, a lei da atração vai continuar criando a sua realidade. Uma forma de você perceber isso é observar que muitas vezes o seu esforço, a sua ação não condiz com os resultados que você tem. Porque não é a ação física, não é o material que cria a sua realidade, não é o físico que cria a sua realidade, o físico é um efeito. Tá? E observar também, fazer pequenos testes. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo para você testar a lei da atração, testar o universo e realmente perceber o poder da sua mente para atrair as coisas. Parar de acreditar em coincidência, tá? Ah, mas foi coincidência. Não existe coincidência, o que existe é atração o tempo inteiro, tá? Aquilo que você acredita que é coincidência é só um efeito de uma causa mental. Como você não consegue enxergar a causa, você acredita que é coincidência, tá bom? Então, basicamente é isso. Assista esse vídeo mais vezes, se for necessário para você. É um conteúdo simples, porém, que você precisa ir estudando aos poucos. Muito do que a gente vê e observa nesse plano físico, na verdade, uns 99,9% daquilo que a gente absorve, que a gente vê em mídias, em jornais, em livros, estão baseados no paradigma material, tá bom? Então, quanto mais você imergir nisso, nesse conteúdo, mais fácil vai ser para você. Tem muitas pessoas que querem começar a atrair as coisas com a lei da atração e têm dificuldade, porque elas estão imersas na Matrix. Tá? Quanto mais você é da Matrix, você acredita no paradigma material, mais difícil você tem, mais dificuldade você tem de manifestar. Então, por que tem muitas pessoas que estudam, mas elas ficam imersas também muito no paradigma material? Porque muitas vezes elas têm vergonha, muitas vezes elas têm medo de serem julgadas, elas têm medo do que as pessoas vão pensar. Parece que não existe comprovação, né, do que você estuda com a lei da atração. Eu aconselho muito a você estudar um pouquinho mais física quântica, você vai começar a observar, né, isso é cientista realmente. Se você é uma pessoa que precisa mais de confirmação científica, vá a fundo na física quântica. Tem um livro chamado O Campo que ajuda nisso, tá? Que vai começar a te mostrar também o quanto o pensamento ele interfere nisso cientificamente. Tem um filme também no Netflix, eu não lembro o nome agora, eu acho que é Superhumans. Tem dois. Só que então eu vou colocar listado aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo eu vou colocar aqui embaixo. Vou colocar nos comentários também, fica mais fácil. Que ele mostra isso cientificamente. São cientistas mostrando com equipamento tudo quanto o nosso pensamento é capaz de interferir na realidade. Na realidade o pensamento interfere na realidade, é o pensamento que está criando a realidade. E aí, a partir disso, você vai fazendo essa sua jornada de transição, saindo da Matrix. Da mesma forma, quando você sai de um país e precisa aprender um outro idioma, quanto mais você emerge nesse idioma, inglês, por exemplo, eu estudo inglês, e o método que eu estudo é um método de imersão. Quanto mais eu imerjo, né? Eu acho que essa é a palavra confusa, que elas são lá. Quanto mais eu estou imersa, vamos falar assim, né? Que fica melhor. No inglês, mais fácil fica da minha mente compreender o idioma, compreender a forma, a construção das palavras, das frases, das orações, tá? A imersão vai fazer isso, vai me ajudar a isso. Então, quanto mais imerso você fica nisso, melhor. Quanto mais imerso você fica na Matrix, mais difícil você consegue acreditar que o seu pensamento realmente tem poder de criar a sua realidade. Então, como eu falei, faça testes, tá bom? Vá fazendo testes realmente para você observar o poder do seu pensamento. Se você já estuda isso, já faz, beleza, mas intensifica. Porque é só crença. Quanto mais você observa a crença se manifestando em realidade, mais forte essa crença fica. As suas correntes neurais vão se fortificando e mostrando para você que aquilo realmente é real. Seu cérebro vai deixando para trás uma forma de pensar e acreditando em outra. Tá bom? Eu espero muito que essa aula tenha contribuído para você. Se contribuiu de alguma forma,
Dá um like aqui para saber que você gosta desse assunto e, como eu falei, para você contribuir com a vida de outras pessoas também. Se tem algum outro assunto de lei da atração, de repente, física quântica, mecânica quântica, que você quer ver explicado aqui, se gostou da minha forma de explicar, coloca aqui para mim, se for algo também que de repente eu compreenda, que eu domine, que eu possa te ajudar de alguma forma, eu vou trazer para você, tá? Comenta aqui para mim, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, uma forma de você contribuir também. Eu sempre falo, quando a gente contribui com a expansão do outro, a gente contribui com a nossa própria, porque ao nosso redor vão ter pessoas que estão pensando da mesma forma que a gente. Uma rede de apoio para nos ajudar nessa caminhada, tá? Então é isso, muito obrigada por estar aqui. Espero muito que tenha contribuído com a sua jornada realmente. A gente se vê no próximo aula aqui no canal. Tchau, tchau. Você tá cansado? Adquira o caderno da permissão no link na descrição do vídeo.